no ar a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Nesta terça-feira, véspera de Natal, é nosso convidado António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Muito bem-vindo à Rádio Observador e boas festas. Muito obrigado pelo convite, igualmente para todos vós. Sabe como é que isto funciona? Temos perguntas e vamos precisar de respostas. Temos 5 perguntas para António Saraiva. Vamos a elas. Cada resposta certa vale 5 pontos, mas caso não saiba, temos aqui algumas ajudas. Nesse caso tem direito a 2 pontos. As respostas erradas não pontuam. Vamos a isto? Quem é que começa? É a Carla. Posso começar eu então? Força. O António Saraiva é alentejano. Nasceu em Ervidel, no concelho de Aljustrel. O que lhe pergunto é, há quantos anos o cante alentejano foi elevado a Património Imaterial da Humanidade pela Unesco? Esteve-se a assinalar agora há pouco tempo um aniversário redondo. A pandemia, 8 anos. O Nelson é implacável. Iam dar ajuda. Íamos sugerir ajuda, mas não é. Foi há 10 anos, já há 10 anos, há uma década que o cante alentejano é património imaterial. Não falhou por muitos. Este é um pretexto para falarmos do interior e do centro, mas para falarmos de imigração. Onde é que estão os maiores problemas de integração e de insegurança? É nas grandes cidades que temos falado tanto, ou no interior como no Alentejo, por exemplo? De um modo geral é nas grandes cidades, mas reconheço que no Alentejo por vezes ocorrem lamentáveis casos de exploração de mão de obra, que têm que ser obviamente penalizados, mas é nas grandes cidades que invariavelmente ocorrem estes fenómenos, porque estes fluxos migratórios e algumas dificuldades de integração leva a que estes fenómenos nas cidades tenham uma maior expressão. Mas há uma responsabilidade por parte dos patrões, mencionava agora essa exploração de mão de obra agrícola, há uma responsabilidade acrescida social também do patronato na integração desses imigrantes, dessa mão de obra que chega. Há uma responsabilidade, mas quando se diz uma responsabilidade, é uma responsabilidade pela positiva, porque conheço, nomeadamente no Alentejo, que só vem a público, digamos, aquilo que são as más práticas, mas dou-lhe um exemplo, a Herdade de Val da Rosa, da Uva Sem Grainha, passa a publicidade, tem excelentes condições de acolhimento, dá casa, fez um conjunto de casas com dignidade e acolhe cerca de 1000 pessoas, Bangladesh, destas origens, e dá-lhes a dignidade que eles merecem para poderem ali estar ao serviço daquela herdade. Por isso, conheço um conjunto de casos em que estas pessoas são muito bem tratadas, muito bem acolhidas. Lamentavelmente, por vezes, há um outro caso, como disse e repito, esses detectados têm que ser criminalizados. Mas a lei não devia impor que estes estrangeiros que chegam a Portugal não só estejam legalizados no papel, mas tenham também essas condições mínimas de vida? Sim, de condições de vida. Devemos pugnar por uma política de imigração correta e, por vezes, isso não existe. Porque há máfias dos próprios países de origem que trazem os seus conterrâneos para Portugal, e não só, mas falemos de Portugal, em condições deploráveis, e sim, há aqui uma responsabilidade coletiva, uma correta política de imigração que tem que ser definida, idealmente dando àqueles que chegam condições de dignidade que devem ser dadas a qualquer ser humano. E se tiverem trabalho, se tiverem um acolhimento digno, uma integração correta, como nós tentamos na Cruz Vermelha pugnar por esses princípios e ajudar nessas metodologias, sim, essa é a maneira correta de acolher, porque, como eu já tenho dito noutras ocasiões, o país não vive sem imigração. Nós hoje, sem imigração, a economia parava. É bom termos esta perspectiva e, uma vez que a temos, pugnar para que aqueles que vêm trabalhar para Portugal tenham as melhores condições. E, de um modo geral, tenham-nas. Mais uma vez, há sempre maçãs podres num cesto de fruta e esses, se detectados, têm que ser, obviamente, como estão a ser penalizados. De um modo geral, as empresas que conheço, aquelas que acolhem imigrantes, tratam-nos bem, porque um dos grandes problemas de Portugal é a falta de mão de obra. O acolhimento, o correto acolhimento, o acarinhar desta mão de obra, é aí que reside o êxito da sua fixação. E é isso que temos que procurar. Vamos falar um bocadinho da Cruz Vermelha Portuguesa, agora também grande parte da vida do António Saraiva. Foi fundada a 11 de fevereiro de 1865. Sabe por que outro nome foi inicialmente chamada? Se não souber, temos aqui ajudas. Não. Então vamos a 3 ajudas. Comissão Portuguesa de Apoio a Doentes em Tempos de Guerra, Comissão Portuguesa de Socorros a Doentes em Tempos Difíceis,
Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e Doentes Militares em Tempo de Guerra. Terceira, está certo. Isto estão os primeiros pontos do António Saraiva, já leva 2 na nossa comissão de inquérito. O final do ano é sempre uma época em que se fazem balanços. Já consegue fazer um balanço de 13 anos à frente da CIP ou ano e meio à frente da Cruz Vermelha? Posso fazer os dois. Os 13 anos à frente da CIP foi muito gratificante. Eu costumo dizer que a vida me permitiu ter 2 excelentes universidades de conhecimento adquirido. A primeira era mais jovem, não tinha 30 anos, quando tive a oportunidade de liderar a Comissão de Trabalhadores da Lesnave. Foi uma experiência de vida riquíssima. E, anos mais tarde, estes últimos 13 que terminaram em abril do ano passado, a liderança da CIP, onde o conhecimento, a espessura que adquiri durante esses 13 anos de liderar aquela confederação, sendo ela a maior confederação patronal portuguesa, deram-me um conjunto de conhecimentos e de competências que foi de facto uma universidade e o balanço é muito positivo e foi, como disse, uma das universidades que tive da vida. Este ano e meio que leva à frente da Cruz Vermelha é igualmente gratificante, é uma realidade completamente diferente, o setor social e as suas dificuldades, mas também o trabalho, o humanismo, assenta o humanismo que fazemos nas várias valências. A Cruz Vermelha, como disse, fará para o ano 160 anos de existência em Portugal. Temos cerca de 150 delegações, 2.800 trabalhadores, 4.500 voluntários, 1.800 viaturas. Esta é a caracterização da Cruz Vermelha. Em várias valências, porque quando se fala da Cruz Vermelha, invariavelmente percepcionamos como uma entidade que está no terreno em caso de catástrofe. Não é uma entidade de socorro, não é? Uma entidade de socorro. Para vos dar uma ideia da dimensão das valências que temos, sem-abrigo, refugiados, violência doméstica, herpes, vulgulares, infantários, rendas de casa, pagamento de água e de luz, enfim, há uma panóplia enorme de valências que desenvolvemos e o dia-a-dia da Cruz Vermelha são 24 horas por dia, 365 dias por ano. 2 das valências, já agora, temos vindo a notar um crescimento exponencial. Violência doméstica, lamentavelmente, e sem-abrigo. São as 2 valências que nestes 3 últimos anos têm vindo a aumentar exponencialmente e, para isso, vamos tendo que encontrar respostas adequadas, porque quer com os voluntários, quer com os 2.800 trabalhadores que temos, muitas vezes, mesmo assim, somos insuficientes para ajudar a cada vez maior quantidade de despesas. E esta época é também de maior intervenção ou é porque estamos mais sensíveis para estas questões sociais? Não. Felizmente a Cruz Vermelha é uma entidade, já agora, sendo uma entidade não governamental, privada, sem fins lucrativos, como lhe disse e repito, a Cruz Vermelha está no terreno 24 horas por dia, 365 por ano. Não deixamos de ajudar ninguém, os pedidos aumentam e nós mesmo assim continuamos a ajudar, porque ao fim e ao cabo aquilo que fazemos é, na maior parte dos casos, substituir-nos ao Estado na sua função social e nem sempre com a correspondência dos valores que isso representa, mas enfim, nunca deixaremos, não deixamos e nunca deixaremos ninguém que nos solicite ajuda sem ela. Muito bem, vamos seguir. António Saraiva, com 2 pontos. Como já foi dito, liderou a CIP durante 13 anos, mas antes de si, eu acho que esta é muito fácil, António Saraiva. Antes de si, houve outro presidente. É uma borla mesmo. Outro presidente que esteve no cargo durante mais tempo, 20 anos. Quem foi esse presidente da CIP? Pedro Ferraz da Costa. Esta esta foi assim um presente de sapatinho. Foi, mas era fácil. Agora é mais difícil. Exato, António Saraiva, agora é mais difícil. Durante esses 13 anos em que liderou a CIP, cruzou-se com 3 primeiros-ministros, José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa. Tem que contratar um deles para CEO de uma empresa sua. Quem é que escolhe? Bom, quando contratamos alguém, buscamos um conjunto de competências para o ciclo em que o contratamos, porque o mundo altera diariamente e muitas vezes as competências que um tem não se adaptam depois ao tempo das competências que teremos que ir buscar a outro alguém. Mas eu diria, sem querer fugir à sua pergunta, que eu contrataria para determinadas áreas a Pedro Passos Coelho e para outras, inevitavelmente, António Costa. Então tem que dizer quais para quem? Diria que para rigor, para um conjunto de conhecimentos com determinados princípios, determinadas regras, enfim, já disse, de rigor, de competências,
o período difícil em que Pedro Passos Coelho liderou o país, demonstrou um conjunto de capacidades de liderança, de resiliência, de competência, de honestidade, e depois, num tempo em que é preciso uma maior flexibilidade de negociação com os nossos parceiros europeus e com as corporações, para isso António Costa e a sua habilidade. E José Sócrates, não? José Sócrates, enfim, devo dizer-lhe que, não tendo escolhido José Sócrates, enfim, até porque depois tudo aquilo que porque acabou por vir a público e a Justiça trará, eventualmente, clarificará estas situações que hoje estão na praça pública, mas em termos de capacidade reformista, diria que dos três, José Sócrates foi aquele que teve mais ímpeto reformista. E vamos subir na empresa para Sherman, Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa? Cavaco Silva. Quais são as competências? Quais são as competências desse Sherman? Foi uma resposta rápida. Foi. Sim, não hesitou. Porque Cavaco Silva tem, independentemente daquela rigidez, daquela face, enfim, de demonstrar permanentemente uma austeridade, praticamente não se ri, mas tem um conjunto de competências e de conhecimentos que articularia, enquanto Sherman, os destinos de qualquer empresa. Marcelo Rebelo de Sousa teve o condão de deixar... Quando Marcelo é eleito, tínhamos a sociedade portuguesa muito crispada, muito tensa, e ele teve esse mérito de descomprimir a sociedade portuguesa, mas depois esta excessiva necessidade de afetos, este querer estar bem com todos, ninguém consegue estar bem com toda a gente, ninguém consegue ter unanimidade de se gostar de nós. Houve uma excessiva informalidade na presidência de Marcelo? Na minha perspectiva, sim, houve uma excessiva informalidade e Marcelo, algumas vezes, e repare, enfim, registro interesse, sou muito amigo pessoal até de Marcelo Rebelo de Sousa e por isso estou à vontade, mas o professor Marcelo muitas vezes adulterar é um termo um bocado forte, mas deixou que a entidade, a instituição Presidência da República ficasse muito fragilizada, muito exposta, e é essa entidade que tem que ser a salvaguarda, tem que ser o bastião de um conjunto de regras que acautelem e limitem os atos governativos em determinada orientação, tendo os poderes que tem, que são limitados, como sabemos, mas a entidade Presidência da República ficou demasiado popularucha em algumas situações. António Saraiva, vamos seguir para mais uma pergunta, faltam duas, e voltamos ao Conselho Económico e Social, que foi substituir, em 1984, um outro órgão que funcionava assim como um espaço de diálogo entre os parceiros sociais. Lembra-se como é que se chamava esse órgão? Tem sempre ajuda? Tem ajudas. Preciso de ajuda. Aliás, falávamos aqui de Cavaco Silva, que liderou esse Conselho. Terá sido o Conselho Nacional do Plano, o Conselho do Plano Nacional ou o Conselho Português do Plano? Estas hipóteses são... Vou inclinar-me para o Conselho Nacional do Plano. Inclinava-se muito bem, foi mesmo isso. Enfim, o tempo, a sociedade foi evoluindo, os parceiros sociais foram ganhando mais voz e mais participação, com a experiência que têm e a memória que têm. Vê hoje a sociedade mais fraturada, mais crispada do que noutras épocas mais recentes da vida do país? De alguma maneira sim, porque pós 25 de Abril nós passamos por um período complicado, porque a liberdade que conquistamos em 25 de Abril de 74, os sucessos que se cometeram, eu na altura estava no serviço militar, tinha entrado no dia 22 de Abril e reconheço que estivemos muito à beira de uma guerra civil, tal era a crispação e as fações que estavam em presença. Tivemos nessa altura um momento muito crispado da sociedade portuguesa, que felizmente, entretanto, foi amenizando, mas por N fatores, a sociedade portuguesa tem tido qual sinusoide de altos e baixos, de mais tensão, de menor tensão. Estamos a viver hoje não a mesma tensão que se viveu em 74, em abril de 74, mas a sociedade está mais egoísta, estamos mais fechados sobre nós próprios, estamos menos solidários, estamos, na minha perspectiva, eu acho que depois da Covid, na percepção que todos tivemos da fragilidade que é a vida, que de um momento para o outro podemos perder, eu acho que se instalou no ser humano, ao invés de
pós-Covid, que todos pensávamos que iríamos socializar mais, que iríamos estar mais disponíveis uns para os outros, curiosamente aquilo que tenho assistido no dia-a-dia é que estamos mais egoístas, estamos mais fechados sobre os nossos interesses, e o aparecimento em termos partidários de franjas mais à extrema, os extremos que entretanto foram aparecendo, porque os dois partidos de centro, o PS e o PSD, não conseguiram ao longo destes 50 anos de democracia aglutinar as expectativas, responder às necessidades que vão alterando nas sociedades, permitiram-se que a extrema-esquerda e a extrema-direita se instalassem. Hoje temos um Parlamento demasiado fraturado, muito populismo, muita demagogia, e isso leva a que a sociedade esteja hoje mais tensa, com mais necessidade de diálogo, de como é que isso se encontrarem resolve? Soluções. É uma boa pergunta, não sei como isso se resolve, mas resolve sobretudo, na minha perspectiva, com aquilo que cada um de nós, cidadãos, pode entregar. Eu costumo dizer que a inquietude cívica que nos deve mover não se pode perder, porque se nós nos demitirmos da cota parte de responsabilidade que temos em construir uma sociedade melhor, se nos ficarmos acomodados nas nossas zonas de conforto, sejam elas quais forem, não transformaremos. Por isso, se tivermos a consciência que temos direito a ter um tempo melhor, uma sociedade melhor, mais justa, com menos desigualdades sociais, uma sociedade que queremos deixar aos vindouros em condições melhores do que aquelas em que estamos hoje, é participarmos, é que a nossa inquietude cívica nos faça participar na cota parte das responsabilidades que cada um de nós tem na sociedade, independentemente se estamos responsáveis partidários, se estamos líderes sindicais ou patronais, se estamos jornalistas, enfim, cada um de nós, no grau de responsabilidades que temos que agir, temos que participar. Não podemos abandonar a inquietude cívica que nos deve caracterizar. Vamos à última pergunta e vamos olhar para o futuro já aqui à porta. Qual será o valor do salário mínimo a partir de 1 de janeiro de 2025? A partir de janeiro de 2025, 820 euros. Esse é o atual. Esse é o atual, tem razão. Esse é o atual. Já sabe 875. qual é. Apesar do Nelson já ter dado aqui uma... Recorda-se agora, tendo situado que 820 são os atuais. 875. O Nelson, estamos em véspera de Natal. Vamos dar a resposta. Acho que é melhor é dar as hipóteses primeiro. Sim, é 870, 850 ou 900 euros? 870. Assim vai lá. Uma ajudinha natalícia. Porque já na parte final, porque os 870, porque já na parte final da CIP, da minha presidência na CIP, discutíamos que se esse poderia ser o valor com as contrapartidas da produtividade, e depois nas negociações que já não fiz deste acordo, ficou nos 870. Em novembro de 2017, enquanto presidente da CIP, António Saraiva manifestou-se contra o aumento do salário mínimo na altura para 600 euros. 7 anos depois, com muitas mudanças no mundo, na economia, com o salário mínimo nos 870 euros, acha que alguém consegue viver dignamente em Portugal com este valor e sem depender de ajudas do Estado e de instituições como a Cruz Vermelha Portuguesa? Terá muita dificuldade, até porque os 870 que estão definidos depois com os descontos, as pessoas não levam esse valor, lamentavelmente, e por isso a CIP apresentou um processo em que se poderia atribuir mais um salário livre de descontos, porque o problema do salário mínimo, sendo baixo e tem que gradualmente aumentar, e desde a altura que lá de trás tínhamos até menos que 600 euros, as empresas portuguesas estavam com determinadas, poderíamos caracterizá-las de determinada maneira, com baixo valor acrescentado, sem grande inovação, a trabalhar para marcas terceiras. Esse caminho foi feito, as empresas estão mais adaptadas aos tempos, inovaram, acrescentaram valor, internacionalizaram-se. As empresas têm hoje mais músculo em determinados setores, porque depois há outros ainda continuam fragilizadas, atendendo à concorrência perversa, sem regras que têm desde logo da Ásia, mas esta evolução do salário mínimo tem que ser feita. Agora, tem que se encontrar também uma política fiscal que, da parte do Estado, haja essa contrapartida, porque é para as empresas fiscal. Não, para os próprios trabalhadores. Eu diria que os salários mais baixos deveriam estar com uma carga fiscal diferente daquela que têm hoje. As empresas pagam 23,75 de taxa social única por cada trabalhador. Essa taxa social única poderia ser
repartida de outra forma, os trabalhadores em determinadas condições, em determinadas tipologias, por agregado familiar, por dificuldades desta ou daquela natureza, deveriam estar isentos de impostos inclusivamente. Enfim, há aqui um conjunto há aqui uma política fiscal que tem que estar associada à parte que as empresas pagam de salário, sendo que terão que ir aumentando e desde logo em função da produtividade, porque o aumento do salário é uma reivindicação justa, mas se não for acompanhada da sustentabilidade das empresas para os poderem manter, não serve de nada nós aumentarmos os salários. Imagina, aumentar o salário mínimo para 1.000 euros e na semana seguinte ou no mês seguinte a empresa fecha. Claro. Enfim, não é aceitável. Os salários mínimos têm que aumentar com racionalidade, indexados à produtividade, com transparência para que ninguém engane ninguém e, obviamente, em sede própria na consultação social e com dados objetivos que possam ser avaliados, auditados, para que ninguém suspeite ninguém, e eles têm que fazer esse caminho, mas a política fiscal tem que ser alterada também. Muito bem, foi um prazer receber aqui o António Saraiva na Comissão de Inquérito. Quantos fez? 11 pontos. Está mais ou menos a meio da tabela, no normal do que tem acontecido aqui pela Comissão de Inquérito. Muito obrigado por ter aceitado este desafio aqui da Rádio Observador. Muito foi um gosto recebê-lo na Comissão de Inquérito. Obrigado. Feliz Natal para todos vós. Obrigado. Comissão de Inquérito que regressa na quinta-feira com Luís de Matos. Confirma-se. Vai ser mágica essa edição.